Ah, tá. Obrigado. Eu vou até fazer uma rápida retrospectiva aqui para ficar gravado, né? Vou explicar de forma mais rápida o início. Agora está gravando. Pronto. Então, deixa eu colocar aqui na tela inteira. Recapitulando, né? Nós vamos explicar a parte da terceira aula que fala sobre como aproveitar informações de limites de funções reais em uma variável real para calcular limites de sequências, que são também funções reais, mas cuja variável assume valores no conjunto de todos os naturais a partir de um natural fixado. Não é mais reais, é naturais. E aí essa proposição explica como fazer isso. Se eu tenho uma sequência definida como restrição de uma função f, então todo limite que a função tiver vai ser também um limite da sequência, se eu considero limites quando a variável, seja da função ou da sequência, tende a mais infinito. No caso da sequência, o mais infinito a gente costuma escrever sem sinal mesmo, porque é o único tipo de limite que vai interessar para a gente. Sequências, né? De sequências, o único tipo de limite que interessa é quando a variável dela tende a mais infinito. Não tem outra possibilidade, não, porque aí o domínio é um conjunto de números naturais. Só tem como aumentar de um jeito, é para cima, né? Só tem como variar essa variável aí para cima. 2, 3, 4, 5, 7. Pronto. Então, por isso a gente às vezes omite o sinal aqui do infinito quando se trata de limite de sequências. Inclusive, alguns autores omitem tudo aqui, esse n setinha infinito, eles não escrevem, eles colocam só limite da sequência, sem indicar isso aqui. Mas para funções, não. Para funções reais, você tem que dizer, claro, se é mais infinito ou menos infinito. E como eu disse também, na parte que não ficou gravada, o R barra aqui inclui menos infinito ou mais infinito. É o conjunto de todos os números reais, junto com menos infinito e junto com mais infinito. Para eu não ter que estar separando por caso. Quando eu quiser me referir a limite que pode ser infinito, eu vou usar esse R barra aqui. Pronto, então eu tenho um exemplo de uma sequência k vezes seno de 1 sobre k, que é uma restrição dessa outra função aqui, f. X vezes seno de 1 sobre x, que também pode ser escrito assim. Se eu tiver o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, então esse mesmo limite vai ser o limite da sequência, por causa dessa proposição 3 aqui. Então vamos ver qual é o limite da função. Então estou pegando aqui a função escrita dessa forma. Eu quero calcular o limite de seno de 1 sobre x, sobre 1 sobre x, quando x tende a mais infinito. Isso aqui é cálculo 1. Essa linha que está destacada aqui é cálculo 1. Aí eu vou perceber que 1 sobre x é uma quantidade aí que está tendendo a zero pela esquerda, ou pela direita. Aí eu posso chamar de u, essa expressão sobre x. Aí isso sugere fazer essa substituição que eu estou fazendo aqui. Vai ficar sendo de u sobre u. Se o x tende a mais infinito, 1 sobre x tende a zero pela direita. Você divide 1 por um número muito grande, o resultado é um número próximo de zero, que vai tendendo a zero pela direita, conforme aquele número que você pegou o inverso, fica cada vez maior. Então é isso que eu estou explicando aqui. Basicamente, isso é um resultado sobre limite da função composta que eu estou aplicando aqui. Limite de f de g de x. É o que eu estou fazendo. Aí agora a gente fica com o limite de seno de u sobre u. Isso aí é aquele limite fundamental, né? Trigonométrico, que é 1. Seja à direita, à esquerda ou bilateral, esse limite dá 1. Então, isso é o limite da função f, quando x tende a mais infinito. Se é o limite da função f e se a sequência aqui é uma restrição da função f, então a sequência vai ter o mesmo limite. Então, o limite da sequência é 1. É basicamente sobre isso que eu quero falar e também sobre propriedades operatórias que eu vou explicar daqui a pouco. Aqui, nesse exemplo 11, eu estou dizendo o seguinte: a recíproca da proposição 3 é falsa. Ou seja, você pode repassar informações, conclusões sobre a função para a sequência,
no sentido que se a função tem tal limite, então a sequência tem tal limite, mas não pode fazer o contrário. Não pode dizer a sequência tem tal limite, então a função que estende essa sequência tem o mesmo limite. Isso aí não vale. E eu estou mostrando aqui um contra-exemplo disso. Mas é só para vocês ficarem ligados e não tentarem usar a proposição 3 dessa forma errada. Enfim, eu vou passar isso aí, é só um alerta. No exemplo 12, nós temos mais um exemplo de utilização da proposição 3, ou seja, de pegar conclusões sobre limites de funções e passar, adaptar essas conclusões para a sequência, que é uma restrição da função. E a novidade aqui é que eu vou utilizar L'Hopital para calcular o limite da função. Mas, enfim, essa parte de calcular o limite da função é cálculo 1. E aí, você vai usar as ferramentas de cálculo 1. Depois que você calcula o limite da função, é que você usa aquela proposição 3, transferindo as conclusões da função para a sequência. Então, minha sequência aqui é AK igual a ln de K sobre K. Essa sequência é uma restrição a um domínio menor, que é este aqui, n estrela, da função f de x igual a ln de x sobre x. O domínio da função é o conjunto de todos os números reais positivos. Note que o domínio da sequência está contido nesse domínio da função. Né? O domínio da sequência inclui todos os naturais a partir de 1. Então, esse domínio está contido aqui no conjunto de todos os números reais positivos. Além disso, a fórmula da sequência é basicamente a mesma fórmula da função, só muda a variável. Né? Então, isso é o que justifica dizer que a sequência é uma restrição da função. Então, vamos calcular o limite da função. Para calcular o limite da função, eu vou usar L'Hopital, que eu quero o limite dessa expressão ln de x sobre x quando x tende a mais infinito. Isso me dá uma indefinição da forma infinito sobre infinito, e eu posso resolver essa indeterminação, né, com L'Hopital. E L'Hopital funciona assim, você percebe que a função pode ser escrita como g de x sobre h de x, onde g de x é igual a ln de x e h de x é igual a x. E aí, o limite de f de x pode ser dado como limite na derivada de g sobre o limite na derivada de h. A derivada de g é igual a 1 sobre x. Né? G é igual a ln de x, então a derivada de g é 1 sobre x. H de x é igual a x, então a derivada de h de x é 1. Calcula o limite em cima, calcula embaixo e divide. Né? O limite de cima dividido pelo limite de baixo. Fica 0 dividido por 1, que é 0. Então, este é o limite da função. Se eu tenho o limite da função, pela proposição 3, eu posso dizer que o limite da sequência vai ser igual ao limite da função, ou seja, o limite da sequência também é igual a 0. Uma observação muito importante aqui é que, quando você for aplicar L'Hopital, você aplica na função que estende a sequência, não é na sequência. As sequências não são o tipo de função real que a gente costuma derivar. Não faz muito sentido isso. Se bem que a definição de derivada até que se aplica a sequências também, mas dá uma coisa meio estranha lá de a derivada da sequência ser qualquer número. É um tipo de derivada que existe, mas não é única. Pode dar qualquer resultado. Pode dar, não. Dá todos os resultados ao mesmo tempo. Certo? Então, para simplificar, vamos dizer que não existe limite de sequência. Pelo menos, na prática, não se deriva sequência. É isso que eu estou explicando aqui. Poderíamos até adotar uma definição para a derivada de uma sequência num ponto P real, mas não teria como garantir a unicidade dessa derivada de sequência. Então, na prática, a gente não deriva sequência. Por isso, quando sentir a necessidade de aplicar L'Hopital, não aplique na sequência. Pegue uma função real em uma variável real que estenda essa sequência para um domínio maior, onde faça sentido derivar. E aí aplique L'Hopital nessa função com domínio maior. Lema 4. Esse lema é só para ajudar na demonstração a proposição sobre propriedades operatórias dos limites. Basicamente é aquela coisa, limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, certo? Então, assim, esse lema é só para ajudar na demonstração, não precisam se preocupar com ele. A demonstração está aqui, eu vou explicar os itens dessa demonstração
e vai ter também a demonstração dessa proposição, mas não precisa se preocupar com demonstrações. A demonstração, inclusive, é bem longa. Mas aqui o que vocês devem entender é o enunciado desta proposição sobre limites, propriedades operatórias dos limites. Isso vocês sabem usar, mas é importante prestar atenção nas ressalvas que são dadas em cada item. Por exemplo, nesse item A aqui, eu estou dizendo que o limite de uma soma de sequências é a soma dos limites dessas sequências, desde que esses dois limites que eu estou somando existam, finitos ou infinitos, e a operação indicada entre eles, que é a de somar, esteja bem definida. O que é que significa isso? Quando a gente soma números, tudo dá certo. Dados dois números reais, você soma, não tem problema nenhum, não tem nenhuma indeterminação nessa soma de números. Agora, quando você soma infinito, aí pode ser que você esteja somando infinitos de sinais contrários, né? Infinito somado com menos infinito, dá infinito menos infinito, que é quanto? Não sei quanto é infinito menos infinito. Isso é uma indeterminação. Então, é necessário ter cuidado com isso. Essa propriedade aqui só pode ser utilizada quando ambos os limites aqui de AN e de BN existirem, sejam finitos ou infinitos, mas caso sejam infinitos, é necessário que a operação entre eles esteja bem definida. E para que isso aconteça, eu não posso ter infinito menos infinito, ou menos infinito mais infinito. Isso aí é uma indeterminação. Mas fora isso, se eu tiver, por exemplo, infinito mais infinito, né? Estou somando infinitos de mesmo sinal, tudo ok, dá infinito. Infinito mais infinito dá mais infinito. Ou então menos infinito, menos infinito. Novamente eu estou somando infinitos de sinais iguais, dá menos infinito também. Essas regrinhas de operações com infinito tá aqui também no material dessa aula. Eu vou mostrar aqui, ó. Tá na seção limites infinitos, definição 5, onde eu defino o conjunto R barra como sendo o conjunto de números reais junto com menos infinito e com mais infinito, e estabeleço aqui algumas regrinhas para você trabalhar com esse conjunto. Relações de ordem que se pode estabelecer, né? Entre infinito e números, ou entre infinito de um jeito e infinito do outro jeito. Também aqui operações envolvendo infinito. Por exemplo, aqui, ó, eu estou dizendo que para todo x real, né, todo x que não é mais nem menos infinito, eu posso dizer que esse x é maior que menos infinito e menor que mais infinito. Razoável, né? Para todo x real, ou seja, um número, esse número é maior que menos infinito e menor que mais infinito. Também eu posso afirmar que menos infinito é menor que mais infinito. Isso aqui são uma espécie de postulados ou axiomas da utilização de menos infinito e mais infinito para efeito de cálculo algébrico ou relação de ordem. Estou indicando aqui menos. Quando você troca o sinal de um infinito, né? Troca o sinal de mais infinito, fica o quê? Fica menos infinito. Quando troca o sinal de menos infinito, fica o quê? Fica mais infinito. Então, são as regrinhas que você pode usar. Inclusive, eu estou dizendo que pode somar infinito com infinito se tiverem o mesmo sinal. Aqui, ó, x mais infinito dá mais infinito. Opa, dá mais infinito aqui. Desde que esse x que você somou com mais infinito não seja menos infinito. Porque se for menos infinito, fica uma indefinição. Então, tudo que não estiver sendo dito aqui nessas regrinhas da definição 5, você não sabe o que significa. Você não sabe qual é o resultado que dá, então é uma indeterminação. Se você puder chegar no resultado a partir dessas regrinhas aqui, não é uma indeterminação. Mas caso contrário, se não estiver sendo dito aqui, então é uma indeterminação. Então vamos voltar lá. Pronto. Então, para cada item desse, de propriedades operatórias dos limites, vai ter as condições sobre as quais você pode utilizar o item. Próximo item é limite de menos Bn. É igual a menos limite Bn, desde que esse limite Bn exista, finito ou infinito. Pronto. A condição aqui é mais simples, porque trocar o sinal não causa problema. Mesmo no caso de infinito, trocar o sinal não causa problema. A única coisa que pode causar problema aqui é a existência desse limite de Bn. Mas se existir, está tranquilo, pode usar essa regra.
Limite da subtração de duas sequências. Limite de AN menos BN é igual ao limite de AN menos limite de BN, desde que ambos esses limites aqui de AN e de BN existam, finitos ou infinitos, e a operação indicada entre eles, que é menos, esteja bem definida. Então, são observações análogas àquelas do item A. E por aí vai. Limite produto, precisa existir ambos os limites aqui dos fatores, além disso, a multiplicação entre eles precisa estar bem definida. Limite do inverso, né, de uma sequência. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o inverso do limite. Para isso, é necessário que esse denominador, esse limite aqui no denominador exista e seja diferente de zero. Se for igual a zero, não faz sentido isso aqui pegar 1 sobre zero, eu não sei o que é que significa isso. É uma indeterminação, 1 sobre zero. Agora, se fosse 1 sobre zero pela direita, esse zero aí, se fosse pensado um zero pela direita, aí faria sentido dizer que 1 sobre zero pela direita é igual a mais infinito. Mas eu não estou abordando esses casos aqui não, senão a proposição ficaria enorme. Se fosse abordar essas questões de zero pela esquerda, zero pela direita, essa proposição ficaria enorme. Limite do quociente, mesma coisa, quociente dos limites, desde que esses limites existam e que aquele que aparece no denominador seja diferente de zero. Pronto, a demonstração aqui é meio grandinha, não precisa se preocupar com isso, tem umas 14 páginas essa demonstração. Pronto. Em seguida, eu estou falando aqui de outra coisa importante no cálculo de limite de sequência, que é quando você tem uma sequência AN, digamos, que pode ser vista como f de outra sequência BN. Ou seja, dessa forma aqui, ó, limite de f de AN. No caso eu falei f de BN, mas enfim, tanto faz. Suponha que você tem uma sequência BN definida como f de AN, desse jeito aqui. Aí você quer calcular o limite dessa sequência BN, que é igual a f de AN. O que é que você faz? Você vai pegar, é como se fizesse assim, você olha para esse AN aqui como sendo um x. E quando o n tende a infinito, o que é que acontece com o x? Aí você vai olhar aqui, ó, que está dizendo que quando o n tende a infinito, o AN tende a P. Então, isto sugere trocar esse AN por um x. E no lugar de n tendendo a infinito, eu vou dizer que o x está tendendo a P. Ou seja, eu obtenho este limite aqui. Este limite aqui. Certo? Eu transformo este limite neste limite. Se eu pensar em AN como x e perceber que quando n tende a infinito, o x está tendendo a P por causa dessa informação aqui. Então, isso me permite trocar este limite por este. E este limite vale quanto? Este limite vale L. Então, o limite de f de AN é igual a L. Agora, tem condições para eu usar essa regrinha aqui. E eu estou separando as condições em dois casos. No caso em que P e L são reais, P e L aqui são esses limites aqui, de AN e da função f. A função f tem que ser calculada o limite dela em P, onde P é o limite da sequência. Para que isso funcione aqui, você tem que prestar atenção que esse limite que eu estou pegando da função não é em qualquer ponto, é justamente no P, que é o limite da sequência. Depois eu vou mostrar exemplos disso, como a gente faz isso na prática. Cada vez que eu clico aqui na tela, aí passa a página. De vez em quando eu tenho que estar voltando. Enfim, aí as condições para eu poder usar essa regra estão separadas aqui em dois casos. No caso em que P e L são reais e no caso em que P ou L não são reais. Ou P não é real ou L não é real. Se não é real, eu estou querendo dizer que eles podem ser mais ou menos infinitos. No primeiro caso, em que P e L são reais, essa técnica de calcular esse limite pode ser usada desde que a função f seja contínua em P ou a n seja diferente de P para todo n natural suficientemente grande. No outro caso, quando P é mais ou menos infinito ou L é mais ou menos infinito, essa técnica pode ser usada desde que a n seja diferente de P para todo n suficientemente grande. Ou seja, nesse segundo caso aqui, você não tem a opção de
de usar o fato de f ser contínuo. Você precisa realmente verificar se é verdade que a n é diferente de p para todo n natural suficientemente grande. Na prática, os exercícios, por exemplo, do Stewart, quase sempre ou sempre são com função contínua. Então, você pode simplesmente aplicar aqui o item A com função contínua e com limite finito, né? Aplicar o item A usando o fato que a função que está aplicada na sequência n é contínua. Então, na prática, na verdade, ninguém nem lembra dessas condições. Vai fazendo a conta da forma que acha que funciona, que é essa que eu estava explicando aqui, né? Limite de f de n faz o quê? Troca o n por um x e bota o x tendendo a p, conforme sugere essa informação aqui sobre o limite de an. Aí, mas assim, a rigor tem condições para você fazer isso. Embora essas condições quase sempre sejam satisfeitas se formos pensar no contexto de exercícios do Stewart, por exemplo. Uma observação que eu estou fazendo aqui é que, na prática, o que a gente faz quando se tem um limite de f de an é passar o limite para dentro da função. Você pode pensar dessa forma. Limite de f de an, eu faço o quê? Eu pego esse limite aqui, que está fora da função, e passo ele para dentro. Aí fica f do limite de an. Isso funciona até mesmo quando esse limite aqui dentro da função der infinito. Só que nesse caso, eu vou pensar em f de mais ou menos infinito como sendo o limite de f de x quando x tende a mais ou menos infinito. Se eu adoto essa notação aqui, de quando eu tiver f de mais ou menos infinito, eu entender isso como sendo o limite de f de x quando x tende a mais ou menos infinito, dependendo do caso, então eu posso também adaptar esse raciocínio aqui para este caso, em que o limite da sequência dá mais ou menos infinito. É o que eu estou mostrando aqui embaixo. Limite de f de an, o que é que eu faço? Eu passo o limite para dentro. Aí digamos que o limite dessa sequência deu mais ou menos infinito. Aí vai ficar f de mais ou menos infinito, que significa o quê? Significa limite de f de x quando x tende a mais ou menos infinito. Aí eu vou ter lá um valor que eu sei calcular usando técnicas de cálculo 1 e uso esse valor L para a sequência que eu tinha no início, que é f de an. Então, o limite dessa sequência f de an é L. No exemplo 4, no exemplo 14, a gente vai mostrar um exemplo em que justamente isso acontece aqui, o limite de an dá mais ou menos infinito. Exemplo 13. Calcule o limite da sequência an dada por an igual a n ao quadrado sobre raiz de n ao cubo mais 4n. Eu vou mostrar como se calcula esse limite de duas formas diferentes. A primeira delas está mostrada aqui. O que é que eu vou fazer, né? Eu estou aqui com a sequência, a n é isso aqui. Limite de an é igual ao limite disso aqui. Aí eu vou começar simplificando, tentando juntar tudo num lugar só. Ou seja, tudo que depende de n, eu junto no denominador. Para isso, eu vou querer que esse n ao quadrado que está lá no numerador saia de lá e vá para o numerador, ou para o denominador. Eu posso fazer isso multiplicando numerador e denominador por n elevado a menos 2. Com isso, eu neutralizo lá em cima o n ao quadrado. E aqui embaixo, esse n elevado a menos 2 está escrito de outra forma. Essa expressão aqui, raiz de 1 sobre n à quarta, na verdade é o próprio n elevado a menos 2 que está escrito de outra forma. Eu fiz isso para quê? Para ajudar na hora de juntar essa expressão com a outra que vem em seguida aqui, que também está na forma de uma raiz. Então eu fico com uma multiplicação de raízes. Produto de raízes é a raiz do produto, ou seja, esse denominador aqui vai ficar desse jeito, que é a raiz de esse 1 sobre n à quarta multiplicando essa soma aqui. Aí você vai multiplicar esse 1 sobre n à quarta pelo n ao cubo e também pelo 4n, obtendo essas duas parcelas aqui. Lá em cima, quando eu multipliquei n elevado a menos 2 com n ao quadrado, eu fiquei com n elevado a 2 menos 2, que é 1.
E aqui embaixo, simplificando essas parcelas, eu fico com 1 sobre n mais 4 sobre n ao cubo. Agora, eu estou eu cheguei a uma etapa aqui que me permite utilizar aquela proposição de restrição, né, da função para gerar uma sequência. Basta perceber que isso que eu tenho dentro da raiz aqui no denominador, eu posso chamar de x. E esse x tende a zero, conforme o n tende a infinito. Então é isso que eu estou fazendo nesse passo aqui. Ó. Basicamente, isso é uma aplicação daquela proposição lá, dessa proposição aqui. Ó. Opa, essa proposição 6 aqui. Ó. Eu estou usando nesse passo daqui para cá, transformando essa expressão dentro da raiz em uma variável x. Perceba que quando n tende a infinito, essa parcela zero, vai para zero, o limite dela, e essa outra também. Então, toda essa expressão que está dentro da raiz é um x que está tendendo a zero. Aí pronto, eu fico com esse limite, e aí, aplicando técnicas de cálculo 1, esse limite é mais infinito. Você pode questionar aqui o seguinte, como é que eu posso dizer que o limite bilateral em zero dessa função é mais infinito, se essa função não está nem sequer definida para x negativo? Essa função aqui, o domínio dela é x positivo. Ela só está definida para x positivo. E quando eu penso no limite bilateral, eu estou pensando no limite com x tendendo a zero pela esquerda e pela direita. Ou seja, com x assumindo valores negativos também, quando ele vai pela esquerda. E qual é o sentido de usar limite bilateral para esse tipo de função que só está definida de um lado? O sentido existe, só que é um tipo daqueles de limite que existe, mas não é único. Pode dar, não. Dá todos os resultados ao mesmo tempo. Se eu tivesse com limite dessa mesma expressão aqui, quando x tende a zero pela esquerda, esse resultado aqui seria 2. Mas seria 3 também. Mas seria 4, e seria π, e seria constante de Euler, e seria a raiz quadrada de 5. Seria tudo ao mesmo tempo. Esse é o problema quando você calcula uma função que tem um domínio que não inclui os valores que o x assume no caso de limite que você está considerando. Aí, assim, para eu explicar isso, eu teria que voltar lá na definição formal de limite de função e explicar. Eu falei isso na aula passada, isso sempre causa uma certa confusão na cabeça dos estudantes, mas isso é uma consequência imediata da definição de limite. Quando é como se estivesse falando assim, ó. Deixa eu voltar lá na definição de limite. Essa é a definição formal do limite de sequência. Eu gostaria de ter aqui a definição formal do limite de função para explicar melhor aquele caso, que trata-se de um limite de uma função. Mas imagine que eu estou calculando o limite de uma sequência e... Não, imagine que essa sequência, na verdade, é uma função cujo domínio é vazio. Aí o que está sendo dito aqui é, para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que para todo n no domínio da sequência, se tal coisa acontece, então o limite é tanto. O que acontece quando a gente tem um limite daquele jeito, que eu estava dizendo que assume todos os valores ao mesmo tempo, é que o domínio aqui só inclui valores que não obedecem à condição que vem logo aqui em seguida. Aí quando eu digo para todo epsilon existe um delta, para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que para todo x no domínio da função, se tal coisa acontece, aí eu já falei um absurdo. Imagine lá no caso daquela 1 sobre raiz de x. Se eu estivesse aplicando a definição de função, seria assim, para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que para todo x no domínio da função, se esse x for menor que zero, aí eu já falei um absurdo. Se eu falei um absurdo, qualquer coisa segue de um absurdo. Qualquer coisa é uma consequência lógica de um absurdo. Se a Lua é feita de queijo, então 2 mais 2 é igual a 5. Essa implicação é verdadeira. Então é por isso que pode dar qualquer coisa. Você pode colocar qualquer valor aqui de L, no caso da definição de
de limite de função, e vai dar verdadeiro. Tá? É só uma observaçãozinha de uma sutileza na definição de limite. Mas, resumindo, apesar desse problema, eu posso afirmar que aquele limite existe e dá realmente mais infinito, porque do lado esquerdo ele pode dar qualquer coisa. E do lado direito, ele só dá um resultado, que é justamente esse, mais infinito. Qual é o resultado, então, que eu vou considerar para o limite bilateral? Se eu tenho que do lado esquerdo ele dá todos os resultados ao mesmo tempo, e do lado esquerdo ele só dá um, o limite bilateral ele tem que contemplar os dois lados. Então eu vou pegar o que funciona para os dois lados, que é qual? Que é o que funciona para o lado direito, porque do lado esquerdo todos funcionam. Aí eu pego aquele que funciona para os dois, que é o único e é mais infinito. Essa complicação toda apareceu porque eu tive que considerar a função que só está definida de um lado e tive que calcular o limite da função com um limite bilateral. Por que eu fiz isso ao invés de usar um limite lateral? Por que eu não coloquei logo aqui x tendendo a zero pela direita? Porque senão eu não poderia usar essa proposição 6 da forma como ela foi anunciada, porque ela aqui só foi anunciada para limite bilateral. Se eu fosse anunciar outra para limite lateral, teria que dobrar de tamanho aqui a proposição e a demonstração dela, então eu quis evitar isso. Pronto, essa é uma forma de calcular o limite dessa sequência, e eu vou mostrar também outra forma aqui, um pouco diferente. Ó, a sequência dada, que é esta, pode ser escrita assim: raiz quadrada de n à quarta sobre n ao cubo mais 4n. Eu só estou pegando a raiz que está no denominador e estou estendendo essa raiz para que ela seja aplicada também no numerador. Na verdade, ela fica aplicada na fração inteira. Com isso, o que era n ao quadrado se transforma em n à quarta. Aí, já que agora eu escrevi a sequência na forma raiz quadrada de uma outra sequência, isto já sugere aplicar aquela definição de f de an, porque agora meu f é esta raiz quadrada aqui, ó, raiz quadrada de uma outra sequência dentro. Se eu tiver o limite dessa sequência, basta pegar a função raiz quadrada e aplicar no limite da sequência que está dentro. Então vamos nos preocupar agora apenas com o limite dessa sequência que está dentro da raiz quadrada, que é esta aqui. Então é uma fração, né? O quociente aqui de polinômios. O grau de cima é 4, o grau de baixo é 3. Observando que o grau de cima é maior, isto sugere aqui colocar esse n em evidência, ficando com n vezes uma fração com dois polinômios de mesmo grau, um em cima e outro embaixo. Esse n, agora daqui para cá eu estou aplicando o limite do produto, né? A propriedade operatória lá. O limite do produto é igual ao limite do primeiro fator vezes o limite do segundo fator. E esse segundo fator, eu já estou escrevendo aqui ele de forma mais simplificada. Antes era dessa forma. Aí eu estou dividindo em cima e embaixo por n ao cubo. Aí fica 1 em cima e embaixo aqui, ó, esse dividido por n ao cubo dá 1 e o outro dividido por n ao cubo dá 4 sobre n ao quadrado. O primeiro limite vai me dar mais infinito, né? Limite de n quando n tende a infinito. Esse infinito aqui de baixo, lembre-se que quando se trata de sequência, infinito sem sinal é mais infinito. Então, o limite de n quando n tende a mais infinito é igual a mais infinito. Do outro lado aqui, o limite é só substituir direto, praticamente, né? Considerando que 4 sobre infinito é zero e que quando n tende a infinito, esse n ao quadrado aqui de baixo, né, do 4, tende a infinito, então fica 4 sobre infinito, que é zero. Ou seja, a fração que eu tenho aqui vai ficar no limite 1 sobre 1 mais 0, que dá 1. Então, 1 vezes mais infinito dá mais infinito. Então, eu cheguei no mesmo resultado por um caminho um pouco diferente, né? A mesma sequência aqui, ó, é resolvida desse jeito primeiro e depois desse outro jeito. Em ambos os casos, eu usei a proposição 6, né? Que é de função aplicada em sequência. Sendo que no primeiro caso eu deixei para aplicar essa proposição no final, comecei fazendo apenas uma modificação algébrica aqui no termo geral da sequência,
e deixei para aplicar a proposição só nesse último passo aqui, ou no penúltimo passo, né? Enquanto que no segundo método, eu percebi logo de início que a sequência dada poderia ser escrita da forma f de uma outra sequência. E aí eu me preocupei apenas com o limite desta outra sequência. Calculando o limite desta outra sequência, eu cheguei em mais infinito. Aí depois ainda tem que voltar lá e aplicar raiz de mais infinito, que vai me dar mais infinito. Este seria o limite da sequência dada, né? Que é esta aqui. O limite que foi calculado aqui embaixo foi o limite da sequência que aparece dentro da raiz. Aí você pega esse limite e aplica a raiz nele, que vai dar também mais infinito. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu voltar no chat para ver se está tudo ok. Nenhuma dúvida, né? Pronto. No lugar errado aqui. Então, continuando. Exemplo 14 pede para calcular o limite de outra sequência, que também é da forma função aplicada numa sequência. No caso aqui eu tenho a função arco tangente aplicada na sequência ln de n. E quero calcular o limite dessa sequência toda aqui, arco tangente de ln de n. Então o que é que você vai fazer? Novamente usar aquela proposição, limite de f de an. Né? No caso aqui, limite de f de bn, chamo de bn essa sequência ln de n. Então a n é f de bn. Você pode ver a aplicação daquela proposição como sendo passar o limite para dentro da função, como eu tinha explicado antes, né? Eu tenho aqui, ó, é o que eu estou fazendo aqui embaixo, quer dizer, limite de arco tangente de ln de n. O que é que a gente faz? Eu posso pegar esse limite aqui, passar para dentro da função, e aí eu calculo o limite lá dentro, limite de ln de n. Para calcular esse limite de ln de n, você vai lembrar de cálculo 1 que o limite de ln de x, quando x tende a mais infinito, é mais finito. Então, se é verdade para uma função com variável real, também você pode aproveitar essa informação para a sequência vai ter o mesmo limite. Então, limite de ln de n, quando n tende a infinito, é mais infinito. Então, você ficou com arco tangente de mais infinito. O que é que significa isso? Isso é aquilo que eu tinha explicado antes, de f aplicado em infinito. Isso é um abuso de notação, na verdade, mas que a gente usa para denotar o limite dessa função quando a variável dela tende a esse infinito. Então, isso aqui significa o limite de arco tangente de x quando x tende a mais infinito. E quanto vale esse limite? Aí você tem que lembrar que arco tangente de x é um número y cuja tangente é x. E esse número y é tomado no intervalo de menos infinito de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, qual é o y que está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cuja tangente é mais infinito? É exatamente esse número aqui, π sobre 2. Este número π sobre 2 é o y cuja tangente é mais infinito, concorda? Tangente de π sobre 2 é mais infinito, se a gente pensar no limite, né? Limite de tangente de x, quando x tende a π sobre 2 é mais infinito. Então, arco tangente de mais infinito é π sobre 2. Certo? Aqui em cima, eu estou explicando a mesma coisa de uma outra forma, né? Sem ser passando o limite para dentro. Eu estou explicando em termos de mudança de variável. Quando eu tenho o limite de arco tangente de ln, eu percebo que esse ln aqui dentro pode ser visto como uma variável x. E quando n tende a infinito, esse x, que é o ln, tende a quê? Aí quem vai dizer isso é esse limite aqui, limite de ln, quando n tende a infinito. E a gente sabe que esse limite dá mais infinito. Então, o limite
quando eu fizer essa mudança de variável aqui, ao invés de n tendendo a infinito, eu vou querer x tendendo a este limite aqui, que é mais infinito. Então, eu vou fazer essa mudança de variável, trocando arco tangente de ln de n por arco tangente de x, e aqui embaixo eu troco n tendendo a infinito por n tendendo a mais infinito. Resultado, a mesma coisa que a gente estava perguntando aqui, né? Quem é o arco tangente mais infinito? Ou seja, quem é o limite do arco tangente de x quando x tende a mais infinito? É π sobre 2. Pronto. Tem exercícios aqui para calcular limite de sequência. Eu acho que esses exercícios vão estar na lista que eu vou passar para vocês, para responder até o fim de semana. Mas eu vou ver também na aula 4 o que é que eu posso pegar de lá. Eu vou fazer uma lista não muito grande para vocês responderem em questão de uns 3 dias, talvez. E isto encerra o assunto desta aula 3. Tá? Pronto. Eu vou voltar lá no chat. Dúvidas? Sim. Eu não sabia não dessa duração de 7 dias, mas eu já estava pensando nisso mesmo, em pegar a gravação e colocar no YouTube. Até para a playlist lá do YouTube ficar completa, né? Porque eu gravo algumas aulas de forma assíncrona, aí vai ter essa parte da aula de hoje, essa aula de hoje, por exemplo, se eu não postar lá no YouTube, a playlist lá do YouTube vai ficar incompleta. Aí eu estou pensando nisso mesmo, em colocar lá. Eu acho que aparece o chat, né? Na gravação. Certo. Pausar a gravação. Ah, senão não salva. Certo. Eu fiz isso na aula passada. Inclusive, eu vou pausar agora. Já terminamos o assunto, para também o vídeo não ficar muito longo. Vou pausar aqui.